Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre coquetéis, porém coquetéis que levam como sua base alcoólica vinho e suas variações. Para isso eu preparei algumas receitas muito simples, muito tranquilas para a gente reproduzir em casa e também chamei a ajuda de um especialista super fera que vocês vão conhecer ao longo do episódio. Eu sou Gabriela Monteleone e convido você a criar novos hábitos e começar o que não tem preço. As possibilidades para coquetéis, quando a gente fala de vinho como base alcoólica, são inúmeras. A gente tem vinho branco que pode ser usado, rosé, vinho tinto, espumante. A gente não pode esquecer, inclusive, que a gente tem uma das bebidas mais famosas de uma festa popular muito importante para a gente, que é o São João. Uma das bebidas mais importantes é o vinho quente, que não deixa de ser, se a gente for olhar por um viés bem interessante, um coquetel também. E hoje eu vou preparar alguns coquetéis muito fáceis, com coisas que eu tenho aqui à mão. E eu vou começar com a minha versão do clericot. Bom, eu tenho aqui frutas que a maioria das pessoas tem em casa. Eu tenho laranja, tenho maçã e tenho morango. Vou começar aqui cortando a minha maçã. A laranja, eu gosto de cortar em rodela. Bom, sempre sobra uma metade de uma laranja, eu gosto de jogar um pouquinho do suco dentro da jarra, tá? Antes de jogar o vinho que eu vou usar. O melhor dos mundos, gente, é um vinho branco aromático. Mas eu tenho um rosé aromático que vai funcionar super bem. Então eu vou só colocar um pouquinho dele antes na fruta. Dica importante, se você tiver tempo e quiser uma bebida com um pouquinho mais de sabor, você coloca só um pouquinho na jarra, deixa na geladeira alguns minutos, tipo uns 20 minutos, e aí depois você completa com o restante do vinho e do gelo, tá bom? Fica mais saboroso. E agora, eu posso usar ou água com gás, que é o que eu vou usar, que é o que eu tenho, mas se você quiser elaborar melhor a receita do clericot, coloca água tônica, que fica bem legal, tá bom? Delícia de coquetel, super fácil, é bom para dividir, então a gente pode ir também refazendo esse drink conforme a gente vai acabando o vinho, a gente pode ir reforçando aí, utilizando um pouquinho das frutas que tem. Tem um outro coquetel super gostoso, fácil, que é feito com espumante, que é o Kir Royal. Eu vou dar uma repaginada no Kir Royal, vou mostrar para vocês uma forma bem bacana de fazer ele. Bom, tem um coquetel super clássico, chamado Kir Royal, que nada mais é do que um espumante e um licor de fruta. Receita original vai licor de cassis, mas eu decidi fazer com uma fruta brasileira, uma fruta endêmica. Então aqui eu vou usar uma taça, que é a taça tulipa. E eu expliquei bastante sobre ela no episódio sobre espumantes. Vou usar um licor de uvaia, ao invés de usar o licor de cassis. Uvaia, que é uma fruta nativa brasileira. E aqui estão os meus mirtilos congelados. E é interessante porque ele vai dar uma temperatura mais baixa também. É como se a gente colocasse um gelinho, mas que esse gelo nunca dissolve. Isso é bem legal. É um efeito bem gostoso. Eu coloco uma dose do licor, completo com espumante. E eu coloco só a bailarina deitada assim, que é para não cair com muita espuma. E aí eu finalizo com o mirtilo. Essa é uma boa forma de você repaginar coquetéis clássicos e essa é a minha versão brasileira do Kir Royal. O vinho, como a gente conhece, já pode ser um super aliado na hora da gente formar alguns coquetéis. Mas também se a gente trabalha o vinho compondo ele e criando uma bebida diferente, ele também pode se tornar uma base alcoólica bem importante. É o que acontece muitas vezes com a coquetelaria clássica. E aí eu chamei um super especialista, que é o Ale D'Agostino, para falar pra gente sobre uma das bases alcoólicas mais importantes da coquetelaria, que é o vermute. E aí, Gabi, tudo bem? Muito bom estar com vocês aí. Então, o vermute ele está presente em diversas receitas de coquetéis clássicos e você tem basicamente 3 tipos de vermute: branco, tinto e seco. Eu particularmente recomendo provar ele puro para você conhecer um pouco mais sobre essa bebida e também as diferentes escolas que existem. E agora eu vou preparar para vocês uma maneira que eu gosto de beber, que é com gelo, bastante gelo. Agora o vermute. Eu acho que uma laranjinha para perfumar ele vai muito bem. Ó, já tá vindo aqui o aroma. E se quiser, dá um splashzinho de água com gás ou água tônica. Finaliza aqui com a casquinha da laranja.
essa é uma boa maneira para você começar a conhecer um pouco mais sobre vermute. Bom, espero que vocês tenham gostado e se interessem mais em conhecer sobre essa maravilhosa bebida. Saúde! Essa relação com o vinho e suas infinitas possibilidades é algo que eu vivencio todos os dias através do meu trabalho. E foi através do meu trabalho que eu criei esse novo hábito de pensar o vinho não só como uma bebida, mas como um alimento. Essa criação do novo hábito de saber de onde vem o meu alimento e de saber quem foram as pessoas que produziram ele, isso é uma experiência que efetivamente não tem preço. Eu convido todo mundo a acessarem mais informações no site da Pressless.com e começar o que não tem preço. Saúde!